Bom dia a todos, graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui no início de uma semana, mais um domingo, mais uma semana se iniciando, e graças a Deus, porque aqui estamos, com vida e saúde, em meio a um momento tão difícil em que não poderia passar, mas nós estamos aqui para agradecer e render graças ao Senhor. Vamos neste momento estar abaixando as nossas cabeças, falando com Deus, fazendo aí a nossa oração de gratidão a Deus. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque aqui estamos na Tua casa, primeiramente para agradecer ao Pai, para Te render graças. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado porque aqui estamos, ó Pai. Obrigado pelos Teus filhos que aqui chegaram, obrigado pelos Teus filhos que estão nos assistindo aí através das redes sociais. O Teu amor, o Teu Espírito Santo, ó Pai, através da Tua palavra, esteja falando e tocando ao coração de cada um, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa oração, receba a nossa gratidão, ó Deus, no Teu trono de glória. Fica conosco e abençoa grandemente, ó Pai, todas as igrejas que neste momento estão reunidas para louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127. Salmo bastante conhecido. Fala que todo bem procede de Deus. Vamos fazer essa leitura em pé, aqueles que puderem. Estarei fazendo a leitura dos versículos ímpares e os irmãos respondendo com os pares. Salmo 127, 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Repousar à tarde, comer o pão que penosamente projeaste, aos seus amados fidelidade enquanto não dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Até aqui, nós ainda em pé, aqueles que puderem, vamos entoar o hino do nosso hino de número 93. Somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Deus. Amor
algum aviso de ser feito por parte da igreja, do pastor? Tem, pastor? Algum aviso? O nosso culto está sendo feito às 7 horas. O culto, então, está sendo realizado, então, principalmente aqueles que estão aí nos assistindo pelas redes, às 19 horas está sendo transmitido nosso culto de louvor e adoração a Deus na parte da noite, aos domingos, às 19 horas. Convido os irmãos mais uma vez a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 3. Nós veremos do versículo 1 ao versículo 15 do capítulo 3 de João. João, capítulo 3, do 1 ao 15. Vamos ler da mesma forma que o anterior. Estarei lendo os ímpares e os irmãos respondendo com os pares. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve da sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas? em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais a nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me crereis. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Amém, né? Neste momento, irmãos, vamos em pé fazer uma oração. Vamos fazer uma oração específica para esse momento aí que nós estamos atravessando dessa pandemia, em especial aí para todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, serviços gerais, né? Todos aqueles que estão envolvidos nessa área. A gente vê que já estão bastante esgotados com tudo isso. Vamos estar aí levantando um clamor, vamos estar fazendo uma oração específica nesse sentido, para que Deus esteja tomando providência com tudo isso que nós temos passado aí dessa pandemia. Pedi para a minha tia Beth fazer essa oração. Vamos ficar em pé, vamos baixar as nossas frontes, vamos orar todos juntos nesse sentido. Nós te
dizendo, nós sabemos que é o agir do Senhor. Nada, Senhor, acontece nesse mundo sem a tua aprovação. Nada, Senhor, acontece sem que esteja, Senhor, no determinado por ti. Pai, neste momento, nós pedimos sabedoria, discernimento, Senhor, para lidar nessa situação. Dá, Senhor, sabedoria, renova as forças daqueles que estão à frente, que estão na linha de frente, ó Pai, enfrentando o que nem eles mesmos sabem, estão simplesmente fazendo o melhor de si, mas que o Senhor possa estar dando a providência, Pai, para eles e dando, Senhor, restauração, ânimo, coragem e saber, Senhor, que eles estão ali porque são escolhidos do Senhor. Pai querido, as nossas vidas, que nós possamos ficar, Senhor, orando em favor da vida deles. E que quando nós, Senhor, estiver numa situação, que nós possamos confiar em Ti. Porque, como diz a Tua palavra, o Senhor está sentado no trono. O Senhor está reinando. E o Senhor provê que isso aconteceu porque é da Tua vontade. E nós, Senhor, como servos do Senhor, possamos, Senhor, confiar na Tua soberania, Senhor. E saber que tudo que Tu está fazendo é o melhor. O que o Senhor está fazendo é que o Senhor quer que nós reconhecemos que nós somos pecadores. Reconhecer que nós, Senhor, necessitamos da Tua graça, do Teu perdão, e que só existe, Senhor, um refúgio para nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, esteja com cada vida, aquele, Senhor, que são selados pelo Senhor, que dê, Senhor, sabedoria àqueles que não são, que estão com seus corações trancados, que não querem reconhecer que isso é obra do Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, segundo a Tua vontade, possa quebrantar esses corações para voltar para os braços do Senhor Jesus, o Teu encontro, do novo nascimento, Pai. Fica conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados e aumenta cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança, Senhor, a nossa adoração a Ti. Que nós não queremos, Senhor, estar com o nosso espírito enfermo, Senhor, mas que nós possamos estar com o nosso espírito, Senhor, sadio, alimentado de Tua palavra. Pai querido, muito obrigado por tudo, seja para a vida da Cris, a vida, Senhor, da sua equipe que está na direção dessa cidade. Abençoa, Senhor, a vida do pastor também, que está à frente dessa igreja, toda a ajuda, Senhor, do conselho, dando sabedoria para cada um deles, ó Pai. Obrigado pelo Teu zelo, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado, Senhor, porque nós temos visto a luta é grande, mas nós temos visto a Tua promessa ser cumprida dentro de nós, quando o Senhor diz que está aqui conosco todo santo dia. Obrigado, meu Mestre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos sentar. Como sempre, irmãos, está orando nesse sentido. Nós temos, a situação não está fácil. Hoje nós temos 2 crianças aqui no nosso município, uma criança de 3 e uma criança de 6, que já adquiriu essa nova variante aí, tão falada essa nova variante aí, né? Tem até a sigla do vírus lá, eu não vou saber falar aqui neste momento, para não falar errado, mas já no diagnóstico, no resultado do exame, já deu que é essa nova variante. Então você vê que não tem mais poupado as crianças, né? Uma criancinha de 3 aninhos e uma de 6. Então vamos ficar assim, bastante atentos, vamos estar zelando pelos nossos e cuidando, sempre tendo todas as precauções necessárias e obrigatórias que vocês já sabem quais são. Vamos estar entoando mais um hino do nosso lar, hino de número 115. Hoje nós teremos o terceiro domingo do mês, nós temos as ofertas, né? As ofertas têm sido aquelas missionárias, pastor, vai ser direcionada, hoje vai ser uma construção. E aqueles irmãos que vieram preparados poderão estar colocando no gasoduto.
pastor já está no palco. Bom dia, irmãos. Eu penso que todos já estão aí com a apostila, né? O Gilson, que ele tem ainda, o Gilson está distribuindo aí. Eu sugiro a você que acompanhe na apostila, não é? Mas eu quero dizer que a apostila é um resumo deste livro, o que você precisa saber sobre a batalha espiritual do reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Se alguém ainda desejar comprar, fale comigo, eu faço pedido para casa, para a editora Cultura Cristã. Claro que você pode procurar aí na Amazon, né? Pode procurar na própria editora Cultura Cristã para comprar você mesmo, se você quiser. É uma boa sugestão de livro para você ter em casa, tá? E você que tem o livro, se não conseguiu ler o capítulo de hoje, se eu não me engano é o capítulo 10, eu quero sugerir a você que leia em casa, porque a gente fez um resumo, e logicamente o resumo deixa muita coisa de fora, não é? E é o capítulo 9, aliás. E tem muita coisa muito importante e interessante que o reverendo Augusto coloca nesse capítulo que nós não podemos colocar aí na sua apostila, tá bom? Então quem tem o livro pode também aproveitá-lo aí durante a semana, tá bom? Eu vou mantê-lo aberto aqui, mas eu não vou fazer muita referência a ele. A nossa lição de hoje é o crente e Satanás. O capítulo 9 aqui do livro é Paulo e Satanás, apresentando duas ocasiões em que Paulo tem um confronto com Satanás, um confronto mais direto, e ele age de maneira completamente diferente do que a gente tem visto o ensinamento aí do movimento de batalha espiritual. Eu estou aqui abrindo. Como é que nós agimos quando temos situações de confronto com Satanás? Não apenas no ministério, no sentido de evangelizar, mas também no sentido da nossa vida própria, das situações que nos acontecem, situações que nos afligem. Nessas duas ocasiões, tem ocasiões em que Paulo, de fato, expulsa demônios, em que ele exerce um poder sobrenatural no confronto com Satanás. Ele faz milagres. Há situações narradas no livro de Atos, narradas nas cartas, mas nesses dois textos que nós vamos ver hoje, Paulo age de maneira bem diferente, nos mostrando que não é só daquele jeito que se age, tá bom? Então, o que fazer quando somos atacados diretamente por Satanás? Eu já estou começando aí a seguir a apostila. Qual deve ser a reação do crente diante de tribulações que são enviadas para atrapalhar o seu trabalho na obra do Senhor e até para afligir a sua vida como crente mesmo? O que fazer quando Satanás atrapalha o desenvolvimento missionário e evangelístico? Como igreja, nós queremos pregar o Evangelho e ver pessoas se convertendo, não é? E Satanás procura atrapalhar de todas as maneiras. Há algumas coisas que a gente precisa levar em conta. Muita gente não se converte porque não é propósito de Deus se converter. Mas também há um trabalho para atrapalhar de Satanás, não é? Para todas essas perguntas, há respostas bíblicas que esclarecem e orientam quanto à atitude a ser tomada. E nós, como crentes, precisamos ter
uma postura equilibrada. E o que a gente vê muito por aí é desequilíbrio na postura da igreja em relação a essas questões. Paulo e os apóstolos dependiam inteiramente do Senhor, de Deus, quanto ao tempo e ao modo de enfrentar Satanás. Então eles não enfrentavam sempre da mesma maneira. Eles dependiam de Deus, da orientação que Deus dava. Tem apostila ainda, Gilson? Tem alguma ainda? Não? Alguém podia sentar junto, talvez o Gustavo sentar junto com o pai ali, e se deu para a Mariana lá atrás. Muito bem. Ainda estamos na introdução, tá? A armadura de Deus não tem como objetivo nos livrar da dor. Então nós vemos lá em Efésios capítulo 6, né? É basicamente o texto do livro, a armadura de Deus. Essa armadura não tem o propósito de nos livrar da dor, do sofrimento, das aflições, dos contratempos característicos desse mundo. Eu tenho sempre dito que esse mundo é um mundo de dor. Quando o pecado entrou no mundo, o apóstolo Paulo diz, e pelo pecado a morte. A serpente diz para a mulher, olha, quando você comer desse fruto, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Só que o bem ela já conhecia. O que faltava conhecer? Eu e você estamos conhecendo o mal na experiência dessa vida. Conhecendo o bem, porque Deus nos dá tudo que nós temos necessidade e mais ainda, mas também conhecemos o mal. Jó disse, nós temos recebido o bem de Deus, não receberemos dele também o mal, né? Quando nós tivermos um novo céu e nova terra, o mal ficou de fora, aí nós conheceremos apenas o bem, né? Mas nesse mundo, nós temos aí contratempos característicos desse mundo em que vivemos. Então, a armadura de Deus nos é dada para que, em meio às dores, às aflições, nós nos mantenhamos firmes na fé, firmes na santidade, sem nos deixarmos arrastar ao pecado. Foi o que aconteceu com Paulo quando enfrentou aí particularmente as investidas de Satanás. Mas ele nem sempre adotou as estratégias de confronto, de expulsar demônio, né? De declarar vitória. Nem sempre ele exerceu a autoridade sobre Satanás para tirá-lo do seu caminho. Ele registrou então 2 ocasiões em suas cartas, as quais trazem diretrizes que não podem ser ignoradas por nós, porque o nosso agir vai ser de acordo com as diretrizes, né? Se a gente tem uma diretriz equivocada, nós vamos agir errado. Esse movimento de batalha espiritual nos dá diretrizes erradas. E nós estamos aqui recebendo novas diretrizes. Então nós vamos ver essas 2 ocasiões em que Paulo enfrenta o ataque de Satanás. E o primeiro deles é a oposição na vida pessoal. 2 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Você pode abrir aí, 2 aos Coríntios, 12, de 7 a 10. Eu vou fazer da maneira seguinte: os homens leem comigo os versículos ímpares e as mulheres, num coro bonito aí, os versos pares, tá? Então o pastor com os outros homens, o verso 7, o 9, né? E as mulheres, o verso 8 e o 10. Leamos então, os homens junto com o pastor, o verso 7. 2 aos Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. Leamos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sim prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Acho que domingo passado, conversando com alguns irmãos ali, eu disse o seguinte: olha, se você ouviu falar que o pastor Jorge morreu, foi para o céu e voltou, duvide com todas as suas forças. Porque se o Senhor me chamar, eu não vou querer voltar, não. Não vou querer voltar. Porque esse mundo não é tão bom, ele é comum. Nós estamos aqui, nós somos a igreja militante, a igreja que está na guerra. Se eu sair da guerra, eu não vou querer voltar. A não ser que o comandante geral, o Supremo Senhor, mandar. Mas eu duvido que ele vai mandar. Duvido que ele vai mandar. Porque não precisa disso mais. Quando o cânon das Escrituras foi fechado, ele não precisa mais disso. Todos os sinais que ele precisava dar, ele já deu. Não é? E o grande erro, nós vimos na semana passada sobre o erro teológico, o erro religioso, né? E em geral os erros, eles vêm com essa marca de alguém dizendo: olha, o anjo me apareceu, eu tive um sonho, isso assim, assado. Isso tem criado muito problema na igreja, né? Bom, Paulo narra alguma coisa muito séria e muito importante aí. Mas vocês não acham estranho que ele diz assim, se você olhar do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ver isso, né? Ele começa a falar sobre umas revelações que ele teve. Ele disse: olha, eu fui arrebatado até o terceiro céu e ouvi lá palavras que não são listas ao homem referir, né? Mas ele não fala, eu, Paulo, fui. Ele diz, conheço um homem. Só no final que ele fala que é ele mesmo. Nós ficamos muito em dúvida a respeito disso. Por quê? Ele estava constrangido de ter que contar isso. Constrangido de ter que contar. Você tem aí na sua sequência a letra A, a ação de Satanás, né? A carta que Paulo escreve aos Coríntios não parece muito amigável. Por quê? Porque havia alguns pregadores naquela região que alegavam ser apóstolos. Não é só hoje que tem gente alegando ser apóstolo, não. No tempo de Paulo havia pessoas alegando ser apóstolos e procuravam minar, destruir a autoridade de Paulo. É bem provável que eles até alegassem ter autoridade para realizar sinais e maravilhas e terem recebido visões e revelações da parte de Deus. Você pode ver aí no capítulo 11, versos 4, 5, versos 13 a 15, né? E por esse motivo, nessa carta, Paulo defende o seu chamado, o seu apostolado, e mostra a farsa que eram aqueles pregadores. Então, já disse aí que do verso 1 ao verso 6, desse capítulo, ele fala de uma visão que Deus lhe deu sobre algumas coisas que não eram para ser reveladas, mas de forma diferente daqueles falsos mestres que buscavam atenção pelos seus sinais. Paulo não se gloriava nas revelações que teve, mas na sua fraqueza. O que caracteriza um verdadeiro servo de Deus é a humildade e não o orgulho. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A Igreja Presbiteriana do Brasil já está com mais de 170 anos presente no Brasil. Ela tem mais de 500 mil membros no Brasil. Quantos programas de televisão a igreja mantém? Quem sabe? Só cada dia. Só Um. No sábado, né? Não tem muito programa de televisão, sabe por quê? É muito caro. Muito caro. Então, você precisa pensar nisso quando você
televisão, a mensagem que eu estou recebendo, ela é verdadeira ou ela tem uma preocupação muito grande com dinheiro, porque, entre outras coisas, pagar um programa é muito caro, né? Os que promovem o erro religioso geralmente falam muito de sobrenatural. E é lógico que o nosso Deus é sobrenatural e Ele tem poder para fazer coisas estupendas, sim. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que caracteriza um verdadeiro servo de Deus é a humildade e não o orgulho. Veja, a promoção dos milagres traz um orgulho para aquela pessoa que se diz servo de Deus. Mas se ela é servo de Deus, ela já não deveria ter orgulho e ficar ostentando esse tipo de coisa. Muito bem. Para que Paulo não se gloriasse por ter tido aquela revelação que ele conta do verso 1 ao verso 6, algo aconteceu que lhe trouxe humilhação. E já havia pelo menos 12 anos que ele vinha sofrendo dessa humilhação, porque ele diz que foi colocada por ocasião daquilo, né? E foi colocado esse espinho na carne por ocasião daquilo. Para quê? Para que ele não se humilhasse, né? Há várias sugestões quanto ao que seria esse espinho na carne que Paulo aqui diz. Talvez uma doença física, talvez alguma questão espiritual, talvez as próprias perseguições, não é? Talvez alguma pessoa que lhe causasse incômodo, mas era algo que lhe trazia grandes dores e aflições. As palavras espinho e esbofetear, que aparecem aí no texto que Paulo fala, não devem ser interpretadas como literais, mas como algo extremamente doloroso. E essa dor não precisa ser no corpo, pode ser dor emocional e pode ser até dor espiritual, né? Mas essa ação maligna tinha o único objetivo de trazer humilhação a Paulo. E qualquer que fosse o caso, a origem dela era satânica. E ele é referido aí, esse espinho é referido aí como mensageiro de Satanás. Então, o diabo estava por trás de todo aquele sofrimento que sobreveio a Satanás, e um sofrimento que era contínuo. Era um problema crônico, que Paulo entendeu que ele não ia ficar sem ele. As Escrituras nos mostram como Satanás é capaz de infligir sofrimento às pessoas, do mesmo jeito que fez com Jó, capítulo 2, verso 7, não é? Do mesmo jeito que ele fez com uma mulher israelita. Lucas 13, verso 18, 16, diz lá o texto que essa mulher havia 18 anos, vinha sofrendo uma enfermidade trazida por Satanás, e ela andava encurvada, quando Jesus a livrou. E também Satanás infligiu sofrimento ao imoral de Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Satanás diz que o entregou, Paulo diz que o entregou a Satanás, não é, para que no dia de Cristo ele pudesse ter renovação. Mas naturalmente só com o consentimento do Senhor é que Satanás pode infringir sofrimento às pessoas, aos crentes. No caso de Paulo, o próprio texto nos explica, não é? Qual é a situação, por que o Senhor permitiu, aliás que foi o Senhor quem permitiu. Ele diz: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, o objetivo era para que ele não se exaltasse. Satanás não tem esse objetivo na nossa vida. Satanás não quer nos humilhar para que a gente se mantenha fiel ao Senhor. Ele quer o contrário, ele quer nos destruir. Então foi o Senhor quem o fez, né? Quem permitiu que Satanás mandasse aquele mensageiro, né? Deus permite que Satanás envie o seu mensageiro para afligir Paulo, para ensiná-lo, para fazê-lo crescer, para fortalecê-lo espiritualmente.
E fortalecer espiritualmente, meu irmão, minha irmã, não significa que você vai passar a ter a autoridade para falar, está amarrado em nome de Jesus. Não é isso que significa. Significa que fortalecendo espiritualmente você vai ser ajudado a permanecer fiel ao Senhor Jesus no meio das aflições. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quem é que perseverará até o fim? Aquele que for ajudado pelo Senhor. Então, dependência, né? Nada acontece sem que Deus tenha um propósito bom para os seus filhos. E nesse caso, o propósito é revelado 2 vezes no verso 7, né? Para que não me ensoberbecesse, e agora no final, a fim de que não me exalte. É muito fácil o crente se exaltar, especialmente quando ele tem alguma coisa diferente, né? Quando ele recebe alguma capacitação diferente. Bom, aí nós temos a reação de Paulo, e está colocado aí como estratégia. O que Paulo fez diante desse conflito direto com Satanás? No verso 8, os irmãos podem observar aí, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o retirasse de mim, né? 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse. Paulo reage a esse mensageiro de Satanás, mas é curioso que ele não tenta expulsar, ele não declara, eu declaro que esse mal não existe, não é? Eu rejeito em nome de Jesus. Ele não fez isso. O que ele fez? Ele simplesmente orou ao Senhor, né? Essa é a melhor reação de um servo de Deus cheio de fé. Aliás, Senhor aqui é o Senhor Jesus. Ele disse que ele clamou ao Senhor Jesus a respeito daquele mal. Ele demonstra a sua confiança plena no Senhor, não em si mesmo, não na sua própria fé. Os irmãos devem estar assim observando com estranhamento. O pastor Jorge parece que quer destruir a nossa fé. Ele diz que a nossa fé não tem poder. O problema é que nós passamos a idolatrar a fé. Não é a tua fé que faz as coisas. Quando Deus quer fazer alguma coisa sobrenatural, ou mesmo mover o natural, não é a tua fé que move, é Deus que move. A tua fé é confiança nele, é dependência dele. E mesmo que ele não faça, a tua fé permanece intacta. Então você precisa aprender isso, né? Então Paulo rogou 3 vezes àquele que tem poder e autoridade para repreender os espíritos malignos, porque ele sabia que Deus estava no controle e que ele tinha e que ele tem o poder de livrá-lo do sofrimento. Meu irmão, você crê que Deus tem poder para livrá-lo do sofrimento? Mas você crê também que Deus pode não querer livrá-lo do sofrimento? E que Deus pode ter um propósito com o sofrimento? No caso de Paulo, Deus tinha um propósito com o sofrimento. E por isso ele disse, eu não vou tirar. Não é? Paulo era constante em sua vida de oração e por isso rogou ao Senhor que retirasse aquele mal. Do mesmo jeito que Jesus, no Getsemane, rogou 3 vezes que Deus o livrasse da cruz. Mateus 26, 44. Enquanto os líderes da sua época procuravam mostrar a sua fé por meio de sinais miraculosos, derrotando espíritos malignos, Paulo simplesmente ora ao Senhor. Fé não é uma força misteriosa que permite às pessoas que façam o extraordinário. Fé é confiança plena de que Deus faz o que quer para o bem dos seus filhos, seja por meio de atos sobrenaturais, seja por meio de atos naturais. O Senhor está comprometido com a tua salvação, de levar você salvo até o fim da sua vida. Nesse caminho ele pode precisar te humilhar, como fez com Paulo aqui. Então no verso 9 nós temos a resposta do Senhor, né? Qual foi a resposta do Senhor? Então ele disse,
a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, eu preciso de você fraco, eu não preciso de você forte, poderoso. Estamos aí no tempo do empoderamento feminino, né? E logicamente eu não vou falar mal contra isso, mas o empoderamento científico, o empoderamento humanístico, tem feito o homem se separar cada vez mais de Deus. Nós temos que entender que nós somos dependentes, ultra dependentes de Deus, e nos manter assim, manter o nosso foco nisso. Muito bem, queridos. É sempre difícil ouvir um não. Você gosta? Quem é que gosta? Ninguém gosta, né? Mas foi o que Paulo ouviu como resposta da sua oração. Nem sempre Deus atende afirmativamente a nossa oração. A igreja esteve orando, pedindo pelo tio da Márcia, não é? E nós soubemos agora de manhã pelo Cleiton que ele veio a falecer. Deus deu um não para nós, não é? Deus tem os seus propósitos. Não foi a Covid que o venceu, foi Deus que o chamou. Tá certo? Muito bem. Além de Paulo, por exemplo, é Jesus, que nós já nos referimos, que também teve uma resposta, não teve uma resposta positiva de Deus, né? No entanto, para Paulo não foi um simples não que Deus deu. Deus deu para ele um não seguido de algumas orientações. Deus mostrou também o propósito daquele sofrimento. E este era que Paulo aprendesse a ser forte. Ele precisava se sentir fraco para aperfeiçoar o poder de Deus na sua vida. E o poder de Deus na vida do crente é a dependência do crente. Eu dependo de Deus, eu não dependo do meu bem-estar. Entenda isso. Você depende de Deus e não do teu bem-estar. Não é? A Bíblia afirma diversas vezes que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem na sua apostila três versículos, né? Mateus 23, 12, Tiago 4, 6 e 1 Pedro 5, 5. Mais espiritual do que enfrentar os demônios é suportar com humildade e perseverança as aflições permitidas por Deus. Muito importante isso aí, meus irmãos. Muito importante isso aí, porque eu muitas vezes já me senti humilhado por pessoas que aparentavam muito poderosas espiritualmente e depois eu as vi, algumas delas até longe do Senhor, não é? Não permanecer. Isso não quer dizer que não se deve orar para que Deus nos livre do sofrimento. Você pode orar pedindo o que você deseja. Aliás, você nem precisa dizer se for da tua vontade. Desde que o teu coração esteja submisso, você pode orar: Deus, eu quero te pedir que o Senhor me cure dessa doença. É o teu desejo. E Deus vai responder. Não é? Isso então não significa que a gente não deve orar pedindo que Deus nos livre da dor, do sofrimento, mas significa que toda oração deve ser feita com confiança na vontade de Deus. Às vezes a gente fala: mas seja feita a tua vontade, daí acontece o que a gente não quer, a gente fica reclamando. Isso não é submissão. É melhor você não dizer que seja feita a tua vontade, mas ter um coração submisso, não é? Demonstração de poder do Espírito é um coração humilde e submisso à vontade de Deus. Aí nós temos a reação de Paulo, né? E como deve ser também a reação do crente. Na parte B do verso 9, o que Paulo diz? De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Paulo não se gloriará porque ele gosta de sofrer. Ele se gloriará porque ele sabe que tem propósito de Deus na vida dele, não é? E assim devemos ser nós também. A primeira resposta de Paulo está aí no final do verso 9. Ele diz que se alegra porque entende que a sua fraqueza o torna mais humilde e dependente de Deus.
Ele se alegra porque quanto mais humilhado for, mais Cristo é glorificado na sua vida. Enquanto muitos buscam satisfazer o seu próprio ego, Cristo chama o crente para uma vida de completa renúncia. Para o momento de batalha espiritual, esse fortalecimento na fraqueza parece ser impossível, porque para eles a vitória só ocorre quando os problemas são eliminados. A oração é um dos meios de Deus para lembrar os seus filhos que eles são totalmente dependentes de Deus, que eles são totalmente necessitados da graça de Deus. E que a glória pertence totalmente ao nosso Deus. A oração angustiada de Paulo se transformou em louvor e glória a Cristo. Ele passou a glorificar a Cristo. O versículo 12 então diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo, porque a glória de Cristo tem se manifestado nisso, né? Porque em mim repousa o poder de Cristo. Então, quando alguém se convertia pela pregação de Paulo, não era porque ele era eloquente, não é porque ele fazia grandes sinais, mas era porque um ser humano fraco, que passa pelas mesmas dores que os outros, proclama um Deus poderoso e que salva efetivamente, e que não salva apenas agora, mas que mantém a salvação até o seu final. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4, nos mostra que um crente pode ter alegria, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Eu convido você para abrir aí Tiago, um texto que a gente já estudou aqui com os irmãos, e a gente vai terminar aí com Tiago. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Ele nos mostra que um crente pode ter alegria, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, porque essas provações produzem perseverança e perfeição. Deus está aperfeiçoando você por meio do sofrimento. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Os irmãos querem ler comigo? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então traz perfeição. Deus está trabalhando a perfeição na nossa vida, não é? Essas provações produzem perseverança e perfeição. Somente quando o crente entende que a graça de Deus é melhor do que a vida, é que ele pode suportar com perseverança as provações. Deus permite que você tenha sofrimento, que você tenha aprovação, mas Ele também te dá graça para suportar. Ele te deu a graça da salvação, Ele te dá a graça da perseverança. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo numa das suas cartas, ele diz, Romanos, que os sofrimentos do presente século são tão pequenos que não tem comparação com a glória que nós vamos experimentar depois. Então nós somos salvos na esperança. Nós sofremos agora com o olhar voltado para aquilo que nós vamos experimentar depois da morte. Nós já estamos vivendo a vida eterna, mas nesse momento da vida eterna nós temos sofrimentos, temos perdas, temos muitas angústias, mas eles são tão pequenos, e a outra etapa vai ser tão gloriosa que não tem comparação. Que Deus nos abençoe. Nós vamos parar aqui, na semana que vem nós continuamos a segunda parte. Quem tem aí o livro, leia o capítulo 9. Você vai ser muito mais enriquecido com o ensino, tá bom? Vamos nos colocar em pé para uma oração.
Nosso Pai eterno, nós queremos te agradecer por essa manhã, pelo ensino da tua palavra, e, ó Deus, pelo benefício que estamos recebendo por esse ensino. Obrigado pela vida do pastor Augusto Nicodemo Lopes, ó Deus, e continuamos fortalecendo como igreja, não apenas nós, mas a tua igreja no Brasil e a tua igreja no mundo, e ajuda-nos a desviar dos ensinos que são erro doutrinário, erro religioso, para que nós nos mantenhamos fiéis ao Senhor e dependentes, completamente dependentes do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos e de uma maneira muito especial com aqueles que têm sofrido por estarem lutando contra essa enfermidade e com aqueles que têm perdido os seus familiares, os seus entes queridos, amigos, para nesse momento de enfermidade, Senhor, que têm sido levados, ó Deus, que o Senhor tem determinado o final da sua caminhada nessa terra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo em especial esteja consolando, confortando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Se alguém quiser fazer